Sejam bem-vindos ao canal Afinal que Somos Nós. Hoje vamos apresentar mais um vídeo da série Desvendando. Nesse vídeo vamos compartilhar com todos um maravilhoso trecho da experiência de quase morte vivida por George Ritchie em 1943, quando ele tinha 19 anos e estava na Segunda Grande Guerra. Esse pequeno trecho maravilhoso está na página 59 desse livro chamado Return from Tomorrow, ou Voltar do Amanhã, em português, que é uma edição que está esgotada. Vamos então à leitura. Gradualmente, eu comecei a perceber que todas as pessoas vivas na matéria tinham uma espécie de glow luminoso, quase como se fosse um campo elétrico cobrindo a superfície de seus corpos. E aí eu percebi que os seres que não tinham o corpo físico não tinham esse glow. O meu próprio corpo ali, que não era físico, não tinha esse glow. Num certo momento, a luz me levou para dentro de um bar, que tinha um grill ou churrasqueira, tudo bem sujo, perto do que parecia ser uma grande base naval. Uma grande quantidade de pessoas se aglomerava no bar, muitas delas marinheiros, espremendo-se por todos os espaços. Embora alguns estivessem bebendo cerveja, a maioria deles parecia estar bebendo uísque tão rapidamente quanto os dois bartenders, ou garçons, suados, conseguiam servi-los. Então, notei uma coisa que me impressionou. Havia também vários outros homens parados no bar que pareciam incapazes de levar a bebida à própria boca. Eu os observei tentando pegar os copos, mas as mãos ultrapassavam os copos, a pesada bancada de madeira, os próprios braços e corpos dos bebedores que estavam no bar. E esses homens que não conseguiam pegar os copos, todos eles careciam da auréola de luz, daquele glow que envolvia os outros. Então concluí que o invólucro de luz deve ser uma propriedade apenas dos corpos físicos. Os mortos, nós que perdemos a solidez, também perdemos essa segunda pele. E era óbvio que essas pessoas vivas, as cercadas de luz, as que realmente bebiam, conversavam, empurravam umas às outras, não podiam ver os seres desencarnados desesperadamente sedentos entre eles, nem sentir seus esforços frenéticos para pegar aqueles copos. Embora também estivesse claro para mim, observando, que as pessoas não sólidas podiam ver e ouvir umas às outras. Essas pessoas brigavam entre si pelos copos que nenhum deles conseguia realmente pegar. Achei que já tinha visto beber muito em festa de fraternidades em Richmond, mas a maneira como os civis e os militares desse bar faziam isso superava tudo. Observei um jovem marinheiro erguer-se cambaleante de um banquinho, dar 2 ou 3 passos e cair pesadamente no chão. 2 de seus amigos se abaixaram e começaram a arrastá-lo para longe da multidão. Mas não era isso que me surpreendeu. Eu estava olhando com espanto quando o glow, ou casulo brilhante em torno do marinheiro inconsciente, simplesmente se abriu. Partiu-se bem no alto da cabeça e começou a se desprender da cabeça e dos ombros. Instantaneamente, mais rápido do que eu já tinha visto alguém se mover na vida, um dos seres não físicos que estava perto dele no bar posicionou-se acima dele. Antes, esse ser não físico pairava como uma sombra sedenta ao lado do marinheiro, acompanhando avidamente cada gole que o jovem dava. Agora, ele parecia saltar sobre esse marinheiro caído como um animal de rapina. No instante seguinte, para minha total perplexidade, aquela figura não física desapareceu. Isso tudo aconteceu antes dos 2 homens terem levantado o amigo inconsciente do chão. Em 1 minuto, eu tinha visto distintamente 2 indivíduos. Quando levantaram e encostaram o marinheiro na parede, havia apenas um. Mais 2 vezes, enquanto eu olhava estupefato, repetiu-se a mesma cena.
Um homem desmaiava, uma fenda se abria rapidamente no glow, na auréola ao seu redor, uma das pessoas não sólidas desaparecia ao se atirar naquela abertura, como se tivesse adentrado aquele homem. Essa cobertura de luz era algum tipo de escudo, então? Seria uma proteção contra seres desencarnados como eu? Presumivelmente, essas criaturas sem substância corpórea já tiveram corpos sólidos, como eu mesmo tive. Suponho que, quando estiveram nos seus próprios corpos, desenvolveram uma dependência do álcool que ia além do físico. Isso se tornou mental, espiritual mesmo. Então, ao perderem esses corpos, exceto quando pudessem brevemente tomar posse de outro, eles se viam separados da coisa que não conseguiam parar de desejar. A nossa sugestão de vídeo a ser reassistido no canal é a entrevista dada por Rogério Melo, chamada Experiência de Quase Vida. É muito impressionante a experiência de quase morte dele e conversa muito com a experiência do George Ritchie, porque ele estava presente no ambiente familiar, ele via tudo no detalhe, inclusive ele conseguiu coletar provas de que de fato ele tinha estado ali. Vocês vão ficar muito surpresos com a experiência dele. Vale a pena assistir. Os links estão na descrição deste vídeo. Não deixem de assistir. Bom proveito e muito obrigado pela atenção. Até a próxima.